Seja muito bem-vindo a mais um episódio Saindo da Matrix, o podcast que vai fazer você sair do automático da tua vida. A gente tá aqui agora no terceiro episódio com a Giovana, então um recado antes. Se você não assistiu o primeiro e o segundo episódio, volta lá. Senão você não vai entender nada e tem que fazer tudo uma conexão com a história dela. Lembrando que a gente faz episódios mais curtos, mas a gente dá a oportunidade do nosso entrevistado contar a história. E talvez é nessas histórias que você vai ter o gatilho mental para você começar a despertar. Para realmente encontrar o propósito que Deus já desenhou para você. Então, nesse episódio aqui vai ser muito interessante porque a gente vai falar sobre autoestima. Vamos falar sobre como a autoestima conecta com joias de semi-luxo e... Semi-joias de luxo. Semi-joias de luxo. Olha que doida. E como que a voz conecta em tudo isso. No episódio passado foi bem impactante. E aí a Gil vai contar um pouco pra gente aqui agora como que realmente ela encontrou essa autoestima e ela vai contar uma outra história também que vocês vão entender. Gil, bem-vinda novamente. Obrigada, Ludi. Que delícia tá sendo tudo isso. A energia tá bem legal aqui, gente. Verdade. Vocês têm que ver. É verdade. E assim, como que nasceu o programa Autoestima em Foco? Primeiro, fala aqui as suas redes sociais. Onde é que a gente pode assistir? Bora. Autoestima em Foco, então, é um programa de rádio Habla FM, todos os dias, meio-dia, 18 horas, todos os dias na Rádio Habla FM, Autoestima em Foco, que são pílulas de estímulo à tua autoestima, ao teu brilho diário. Além da rádio, nós estamos 2 vezes por semana na Rede TV Paraná também, toda terça-feira, às 20h30, domingo ao meio-dia, com um quadro do Autoestima em Foco dentro do programa Habla Empreendedora, que é maravilhoso também. Além disso, nós temos os episódios no meu Instagram, @gvanzojoias, também no meu YouTube, @gvanzojoias também, e pílulas diárias no Spotify, justamente para a gente acordar naquele momento que a gente está se reconectando com a gente mesmo. Liga lá no Spotify, escuta uma pílula do Autoestima em Foco por dia, que a gente começa o nosso dia de uma forma diferente. Ai, que linda. Eu escuto você no Spotify principalmente. Viu só? Coloca lá no carro e vai, né? O que é autoestima para você? Lud, autoestima é a forma como você se trata quando não tem ninguém vendo. Muito bom. Já adorei. Já valeu, ó. Já conseguimos o ROI desse episódio. Pronto, né? Autoestima é... Lógico, tem a questão do espelho, tem a questão do que você enxerga no físico, tem. Ela faz parte. Mas é uma parte do pacote. Uhum. Autoestima é como você se vê, como você se enxerga, como você se trata, como você se escolhe ou não no momento. É difícil. Acho que é fácil, não é? É difícil a gente se escolher. Quando você diz um não, querendo dizer não, isso é autoestima. Uhum. É você não aceitar coisas que não fazem parte de você, que não fazem linha com o que você acredita. Isso é autoestima. É essa coragem. É você se escolher a todo momento. Que legal, gente. Isso é eu acredito muito. E eu acredito, de verdade, que a autoestima é uma decisão. Que nem tu falou. Uhum. É uma escolha, porque são passos diários que você pode reconstruir para quem não tem. Então, eu gosto muito da analogia que eu falei no episódio, que eu acho que a gente nasce com essa autoestima preenchida realmente, porque as crianças parece que elas estão cheinhas dela, né? Só que daí com o passar de todas as coisas que a gente vai perdendo. Uhum. E aí vai perdendo e isso impacta muito. Eu te falo por mim, assim.
Eu sempre fui uma pessoa muito autoconfiante, até por conta, muitas vezes, da minha formação. Isso me deu muita base para eu falar, estudo bastante também. Então, acaba que a autoconfiança, ela sempre esteve presente. Só que na hora que tu falou isso aqui, me pegou muito, porque a autoestima realmente é como você se trata quando ninguém está olhando. E daí, quando ninguém estava olhando, nesse sentido, não num sentido hipócrita, mas quando eu estava sozinha, era quando eu realmente via Vinha que... uma dúvida. Meu Deus, cara, muito. E aí você se pega... agradando outras pessoas, fazendo coisas realmente que não te agrada, mas agrada aos outros para você pertencer. Porque você busca esse merecimento, né? Isso também muito pautado por conta das coisas que a gente passa durante a vida, enfim. Só que o que eu entendi? Que a partir do momento onde que eu me conectei lá com o meu eu, através de vários autoconhecimentos que eu fui buscar, eu vi que autoestima é diferente de autoconfiança. Eu tinha autoconfiança, só que também eu não me vestia como eu gostaria muitas vezes, porque eu não me via naquela... Eu não me via e eu muitas vezes julgava as pessoas, assim, a imagem, e eu achava que as pessoas tinham que me respeitar porque, indiferente do que eu tava vestindo. Cara, e você não veste, não é pra outra pessoa, de que nem o povo fala assim, a mulher se veste pra outra mulher. Eu falei, não, cara, não, a gente não se veste pra outra mulher, a gente se veste pra gente, pra construir a minha autoestima. Então, quando você coloca uma roupa bonita, quando você arruma o cabelo, quando você coloca, assim, uma maquiagem, eu nem me maquiava. Eu fiquei anos sem passar um batom. Apesar que também como engenheira no campo, assim, não cabia, sabe? E aonde que entrou as joias? Eu imagino que as joias também veio muito ligado a isso. O que veio primeiro? Autoestima. Veio as joias. Veio as joias. Veio as joias. Isso que você está falando é engraçado porque as joias, elas fazem parte do momento de autoestima. Só que joia por joia é um acessório. Joia por joia é um acessório. Mas tudo que você coloca em intenção e significado, isso vai te ajudar nessa construção da autoestima. A autoestima é algo que é construível, é algo que é maleável. E é por isso, essa é a função do programa do Autoestima em Foco. É construir, é estimular esse retorno. Como você falou, a gente começa a vida bem na autoestima, mas a gente, com todas as crenças, todos os ensinamentos, todas as palavras que a gente vai ouvindo, aquilo vai só cimentando lá dentro da gente, e a gente precisa resgatar aquilo tudo, né? Então, o orgulho do nosso feminino também geralmente é muito ferido. E isso vai muito de encontro com essa questão da autoestima. Então, você usar uma joia, uma semijoia, uma roupa, um batom, um cabelo com intenção, o que eu quero passar? O que eu quero transmitir? Isso. Será que todos os meus estudos, né? Eu vivi exatamente, muito parecida a história, que engraçado. Mas será que todos os meus estudos, todos os meus diplomas, todos os meus cursos, todo mundo tem que aceitar quem eu sou, porque eu tenho uma bagagem intelectual, mas se eu não me apresento de uma forma correta, se eu não estou visualmente apresentável com intenção, o que eu quero transmitir? Será que eu entro numa reunião de trabalho, por exemplo, de chinelo, o que eu estou transmitindo? Que informação eu estou passando? E a joia faz isso também, né? E eu trabalho com pedras naturais. São semijoias em pedras naturais. A Gevanzo é uma marca de semijoias em pedras naturais, que isso me traz uma questão de propósito, isso me traz uma questão de levar mais significado. Eu uso e eu coloco na narrativa da Gevanzo a joia como amuleto. A joia como um amuleto, porque ali você consegue colocar um propósito. Eu tenho esse meu anel que era da minha mãe e foi assim que nasceu
a Gevanzo? Um anel de pedras naturais da minha mãe, lá de 1960, sei lá quando é que ela usava esse anel. E ela me deixou. Lindo, por sinal. É lindo, maravilhoso. Nossa. Ele é maravilhoso. E a ideia da Gevanzo, ela foi exatamente essa. A minha mãe me ensinou muito sobre pedras naturais. Ela também gostava demais. Não só na joia, mas na casa, né? Nos ambientes. A minha casa hoje é forrada de pedras. Eu tenho até peso de porta, para mim, são pedras naturais. Tem em todos os cômodos. E as pedras, elas são histórias do mundo. Elas carregam as energias da terra. As pedras carregam as energias da terra e cada pedra tem um significado. E você colocar isso com intenção no seu dia, de você usar lá, hoje eu tenho uma reunião, eu preciso de um desenvolvimento da minha fala. Cara, coloca um colar de uma pedra azul, por exemplo, uma sodalita que te ajuda na comunicação verbal, entendeu? Hoje eu tô mais romântica, eu quero transmitir um romantismo, algo mais... Aí usa lá um quartzo rosa, um alto amor. Quero esse resgate comigo mesmo, uso uma ametista, entendeu? Então é sobre isso. As Gevanzo são semijoias em pedras naturais que têm um propósito, não usar por usar, né? São peças para você usar todos os dias. E isso faz parte do resgate do feminino. Então, a semijoia nasceu antes, a Gevanzo nasceu antes do programa. O programa... Posso contar como surgiu o programa? Pode, claro. O programa, ele surgiu exatamente no meu momento de transição de carreira. Porque eu levei a Gevanzo junto com a minha carreira corporativa por 2 anos. Foi você estava fazendo uma rota de saída. Eu estava fazendo uma rota e estava já preparando o caminho para eu poder me desvencilhar. Então, esse meu processo de transição durou esse tempo, né? Uns 2 anos. Quando eu entendi que já não fazia mais sentido algum estar ali, eu fiz esse rompimento e eu segui só com a marca. E nesse momento de decisão foi muito bonito, você quer saber? Porque quando eu fiz essa conversa com o meu diretor e a gente entendeu, eu ia sair de férias no dia seguinte, eu falei, eu não gostaria de voltar, né? Não, já foi tão doce, né? Então eu não gostaria de voltar, vamos ver e tal, já vai vendo aí e tal. Naquele dia, no mesmo dia, eu recebi o convite para eu ter o meu programa na rádio. É mesmo? Foi no mesmo dia. Como o universo. Foi no mesmo dia. E eu tinha participado de um podcast do Habla Empreendedora. E a gente tinha se conhecido já no meio daquele outro ano antes, tal. E daí ela ia iniciar a rádio. A Roberta ia iniciar a rádio. E ela, naquele mesmo dia, ela me mandou mensagem: Gi, eu vou iniciar a rádio em janeiro, o ano que vem, né? Isso era dezembro. Eu vou iniciar a rádio em janeiro e eu quero que você tenha um programa na rádio. E eu falei, eu já tenho a ideia, eu já tenho tudo na minha cabeça, vamos. E você tinha? Surgiu. Nossa! Surgiu. O Autoestima em Foco, o nome Autoestima em Foco me surgiu naquela hora. Que doido. Naquela hora. Recebi, assim. E ele surgiu de uma necessidade que eu sempre tive e que você já comentou. Não sei se foi nesse episódio ou foi no anterior, mas que você já comentou da falta que nós temos de abertura para conversar. Da necessidade de ouvir histórias de outras pessoas. Surgiu disso. Que legal, gente. Surgiu disso. Então, hoje, eu escrevo muito episódio, porque na rádio são todos os dias, eu tenho episódio novo rolando na rádio. Então, eu tenho que escrever no mínimo 30 episódios por mês e mais os da televisão, que são mais 8. Então, são 38, 40 episódios que eu gravo todo mês. Nossa, mãe. E eu tenho que escrever todos eles. Só que parece que eu vou fluido, inspirada. Assim.
Inspirada, essa é a palavra. E aonde eu vou, a gente está conectada com tantas mulheres. Muitas, Aonde eu vou, eu ouço uma história. Aonde eu vou, eu tiro um episódio. Com cada pessoa que eu converso, eu sinto a necessidade de fazer um episódio. Que legal, isso é o universo te devolvendo, realmente dando essa voz. E a voz? Conta um pouquinho. E a voz? A voz foi um problema muito grande pra mim durante muitos anos da minha vida. Não, gente, peraí, só uma pausa. Agora ela vai contar uma história e vocês não vão nem acreditar, porque olha aqui, ó, tem 3 episódios que ela tá falando aqui, e aí agora ela vai contar e você vai entender. Agora deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. E foi dolorido, hein? Hoje eu tô rindo, mas eu chorei por muitos anos. Mas para quem vê... Olha lá, mais uma superação nessa vida. Eu fui gaga. Gente, não pode. Muito. Olha aí. Muito gaga. Quando alguém vinha me perguntar qual era o meu nome, eu não saía. Que isso, Gi? Travava aqui. Não saía. Se tinha mais de 2 pessoas aqui na sala, não se ouvia a minha voz. Meu Deus, jura? Desde quando eu aprendi a falar, e isso foi até os meus 20 anos, 22 anos aí. Não, e durou muito. Durou muito. Durou toda a minha escola. Nossa, agora que veio aqui. Durou toda a minha escola, toda a minha faculdade. Eu me formei com 21. Nossa. Como é que eu apresentei a banca da minha monografia? Meu Deus, Giovana. Muito gaga. Nossa, e hoje assim, ó, disciplinada, né? Disciplinada. Mas eu volto no autoconhecimento, né? Uhum. Eu volto na questão de estudar, eu aprendi a respirar. Eu aprendi que... Aí, ó, pra você que acha que você sabe respirar, tu não sabe. Pensa só. Então, hoje, uma das minhas maiores conquistas... Eu tenho muitas conquistas aí. Que legal. Durante os muitos anos. Mas a minha maior conquista é usar a minha voz para levar isso para outras mulheres. Que lindo, gente. Eu tenho uma história bem engraçada. Eu vou contar ela em 2 minutos, rapidinho, para você. Conta. Não é muito engraçada, é meio trágica. Conta. Não, mas no fim é engraçado. Você já contou uma história? Nossa. Sim, não é desse tipo. Mas quando eu... imagina, né? Eu já tava ali nos meus finalmente na faculdade e não conseguia falar. Eu tive uma matéria até da faculdade que era de debate, que eu tinha que sair da sala porque eu não conseguia participar daquela matéria. Mas enfim, eu já estava ali trabalhando, né? E eu era digitadora de atas. Não conseguia falar. O meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi digitar atas de reuniões. E daí eu fui fazer uma entrevista numa empresa. Ele olhou meu currículo, gostou, né? O RH olhou meu currículo, gostou, me chamou. Era na frente da minha casa, perfeito, era o emprego perfeito. E era para estágio. Eu fui lá para fazer a entrevista, só que para quem é gaga, fazer uma entrevista de emprego é terrível. Eu tô rindo com respeito. Ria com respeito, porque... é terrível. Meu Deus. Dor, porque o corpo somatiza tudo e dói aqui. E daí aquele entrevistador, cara do RH, ele... Não, você quer uma água? E ele terminava todas as minhas frases. E, cara, se você tá conversando com uma pessoa gaga, não termina as frases dela. Porque é terrível.
E eu saí daquela entrevista e ele falou, você quer continuar amanhã? Você quer remarcar? Meu eu falei, Deus. não, cara, pô. Aí, tal. Enfim, acabei a entrevista, fui embora pra casa e eu morava com meu pai. E eu dizia assim, pai, aquele cara e não sei o quê, que ódio daquele cara da entrevista e tal. Menina, não é meu marido faz 20 anos? Meu Deus! Eu casei com ele. A gente... Ele me contratou e tal. Dali um tempo a gente se apaixonou. E hoje a gente tá casado aí faz quase 20 anos. Olha só! Foi. Então a gagueira que te... Foi, você viu só? Acho que ele se impressionou tanto que, não, essa menina é esforçada, pô. Aí, era pra isso, na verdade, então. Era pra você encontrar E eu ele. encontrei o amor da minha vida. E aí começou a falar. E foi logo depois mesmo. Brincadeiras à parte. Mas é uma história trágica, um cômico trágico, e olha aí, você né? acredita? Vocês acreditam que falando então, assim tão fluido e era hoje gaga? eu me reencontrei, eu aprendi a falar, eu estudei muito sobre a voz, sobre como falar, como se posicionar. Eu fiz muito curso de oratória. E por último agora, no ano passado, quando eu iniciei essa questão da rádio, eu fui fazer algumas sessões de fono de aperfeiçoamento vocal, que foi maravilhoso. Ah, tem isso? Nossa. Será que dá pra eu fazer também? Daniele Almeida, o nome dela. Anota aí. Fonoaudióloga de aperfeiçoamento vocal, maravilhosa. E a gente conseguiu baixar 2 tons da minha voz. Ah, existe isso? Baixamos 2 tons da minha voz. Hoje ela é mais grave do que era antes. Por quê? Porque a voz, ela mais grave, quanto mais grave, mais ela te transmite segurança, mais ela te transmite verdade e mais tempo as pessoas ficam ouvindo uma voz mais grave. Sério, e minha voz é como? Como que é minha voz? Agora eu tô preocupada. Quando você assim, é linda a sua você voz, tem que porra. se concentrar pra você baixar esse tom? Você tem que fazer muito exercício. Mas hoje é natural. Hoje é mais natural. Mas toda vez que eu venho gravar, toda vez que eu vou gravar vídeo pro Instagram, toda vez que eu vou gravar programa, quando eu venho em podcast, eu aqueço a voz. Tem que aquecer. Eu venho 20 minutos no carro aquecendo a voz. Que nem esses cantores. E aí você consegue modular e colocar a entonação na voz, na palavra que você quer. Que doideira, Gê. Por isso que você fala assim, eu fico, é muito legal. Eu vejo teus muito vídeos, estudo. daí você, muito... É muito Putz. estudo. Aí, ó. Como tu acha que às vezes a pessoa nasceu com aquele dom, Não, tu senhora. não viu nem metade do caminho, Não, né? senhora. E na rádio, o que mais te emociona, assim, nas histórias que chegam até você? E no programa? Ai, cara, são uma assim, das histórias do Autoestima em Foco, são todas histórias reais, tá? São sempre histórias reais. E isso é o que mais me emociona, elas serem reais. Serem de pessoas que passaram por aquilo. E geralmente sou eu. Fui eu que passei por aquilo. Então, o que mais me emociona é quando aquilo atinge alguém e atinge muita gente. Eu recebo lá um monte de direct dizendo: nossa, Gi, parece que você tá falando pra mim isso aqui. E eu penso, meu Deus, como a gente atinge certeiro as pessoas. Uhum. A gente atinge certeiro. Quem precisa ouvir, vai ouvir. Isso. Quem precisa ouvir, vai ouvir. Então, isso é o que mais me emociona. E é exatamente o papel desse programa, sabe? De levar e abrir espaço para mulheres ouvirem, se reconectarem e ouvirem uma palavra de acolhimento. Porque o mundo não traz palavras de direção, de acolhimento. Né? Uma direção, uma luz, concordo total. Qual que seria um primeiro passo assim para fortalecer a autoestima? Se tu pudesse elencar somente um. O autoconhecimento. Real. Tô voltando toda hora aqui, mas porque vai ter que bater ele é fato.
A autoestima. O que vai elevar a tua autoestima é você saber quem é você. Com certeza. É você saber o que você quer, o que você não quer. É você saber quem você quer ser e buscar aquilo. É isso que vai elevar a tua autoestima, autoconhecimento. Se você não sabe, qualquer coisa tá bom. E qualquer coisa tá bom, não é bom. E aí eu já vou... Não é bom, já vou encaixar outra pergunta, assim. Tudo isso que tu tá fazendo, tu poderia ter ficado lá no mundo corporativo. Tu faz tudo isso por quê? Qual o legado que você quer deixar? Legado. Eu te falei no outro episódio que o meu filho gosta de história, né? Aham. E ele falou assim, mamãe, quando eu for dar aula de história um dia... Eu quero contar a sua história. Meu Deus. Esse menino é maravilhoso. E eu quero contar que você falou com mulheres e que você mudou mulheres na sua época. Na sua época, como se fosse muito... E eu falei, Que caraca, lindo. filho, que coisa. Eu quero conhecer ele. Ele é um ser de luz, assim, você vai adorar. Nossa, ele. agora... Você vai amar ele. E é isso, esse é o legado, sabe? Eu não, assim, a gente não precisa ter um canal no YouTube só de bonita, mas aquilo tudo vai ficar. Aquilo não vai apagar. E pode não ser esse ano, pode não ser hoje, alguém vai ouvir a palavra que a gente tem para falar. E isso é um legado. Com certeza, com certeza. Se tu pudesse agora falar com todas as mulheres, e eu vou me estender mais, todas as pessoas, não só mulheres, e um único recado, assim, o que tu falaria para elas hoje, para ativar algum gatilho mental para fazer elas sair da Matrix mesmo, desse automático desenfreado? O que tu falaria? Viva o hoje. Viva o hoje, porque a vida é hoje. E com a vida hoje, a gente consegue curtir o que está em volta da gente. E curtir a gente mesmo. E viver do passado dói. E viver do futuro, a gente não sabe. Isso gera muita coisa na nossa cabeça. Só que o hoje é só agora. E amanhã, aquelas pessoas que estão em volta de você podem não estar mais. E a gente sabe que não estarão. Então, você curtir exatamente o que você tem hoje, para mim, é o que eu deveria gritar aos quatro ventos, sabe? Viver o que você tem hoje e entender que aquele é o seu real momento. Aquilo é a sua vida. É o que você tem hoje. Nossa, Gi. É engraçado porque às vezes a gente fica até um pouco repetitiva. Só que eu acredito que até a disciplina de você falar a mesma coisa de várias formas diferentes, com várias vozes diferentes, talvez vai fazer com que as pessoas entendam que realmente aquele é o caminho. Porque é muito... Se eu volto um pouco, sei lá, 5 anos quando eu estava no mundo corporativo, menos até, e eu escuto o Vivo Hoje, naquela doideira que eu tava, tipo, eu vou... Putz, mais uma... Que louca, né? É mais uma pessoa falando. Mais né? uma louca ali que não sabe o que fala, que tem a vida boa, que não sei o quê, que não sabe o que tá acontecendo. Mas a verdade é que, assim, ó, isso é um movimento. E é um movimento onde que chegou o momento da gente realmente entender o que é real e o que vai construir coisas e o que vai conectar e o que vai fazer realmente sentido para nossa vida no agora, mas também quando a gente chegar lá 80 anos, a gente não olhar para trás e não se arrepender, sabe? Do que a gente não fez. Uhum. Uma cena que impacta muito, a última vez que eu vi minha mãe, Gi, eu fui lá.
E cada vez que eu lembro disso, isso me pega. Porque minha mãe já estava num estado que, enfim, eu levei um lençol, porque eu fui dormir com ela na cama dela. E aí eu tirei um lençol da mala, que ela já estava no nível que não colocava nem lençol, e eu estendi o lençol na cama para eu dormir. Porque eu realmente estava com nojo de deitar ali. Só que quando eu fiz isso, eu vi que eu feri ela. Obviamente, estava dentro da casa dela. Só que aí ela me ajudou a colocar o lençol. Aí ela sentou na cama, chorando. E ela virou pra mim e eu falei, mãe, só que a gente tava conversando. Então, tipo, na hora eu não saquei que eu tinha pego ela assim. Daí ela começou a chorar. E aí eu peguei e falei assim, mãe, por que você tá chorando? E aí ela falou assim, cuida da sua família. Chorando. E aí eu falei assim, mãe, eu cuido. Eu cuido da minha família. Eu cuido dos meus filhos, eu cuido do meu marido. E eu entendi que, tipo assim, ela tava num nível e eu colocar o lençol e de certo, sei lá o que passou. Eu queria saber. Hoje, tipo, eu queria saber o que passou na mente dela, sabe? Porque o fato é, ela se arrependeu profundamente ali naquele momento, tudo que ela deixou de construir com os filhos e comigo por conta de decisões que ela tomou. Escolheu também e ficou ali remoendo o passado. O fato é, não espere chegar aos 55 anos, aos 80, para você ver que você tomou decisão errada lá atrás. As decisões, elas têm que ser tomadas agora. Agora. O caminho é o sucesso, não é o ponto final. O sucesso não tá lá, tá aqui. Muito bom. E assim, ó, te agradeço, Gi. E a Giovana, ela é a prova que quando a mulher se escuta, ela realmente se transforma de vários sentidos. Ela criou uma marca. Onde que a gente compra, Gi, se a gente quiser? Site Gevanzo Joias. No Instagram, link da bio. Então, eventos. Olha aí. Então, se você quiser, lá são maravilhosas, são lindas. Siga a gente nas redes sociais, tanto eu quanto a Giovana, vamos colocar aqui embaixo de novo. E assim, esse é só o primeiro passo. Talvez alguma coisa que a gente falou tenha tocado aí no teu coração. E se você acha que esse conteúdo também serve para mais pessoas que você conhece, que está vivendo no automático, compartilhe. Compartilhe, assim, a gente faz uma entrega gigante aqui. E uma forma de você retribuir é se inscrever no canal, tanto no meu quanto no da Giovana. Da gente multiplicar e colocar mais ainda voz para várias pessoas que precisam escutar o que a gente fala. É verdade. Então, obrigada, Gi. Fica para a próxima. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.